começar com a palavra do nosso ministro, professor e jurista Luiz Roberto Barroso. Muito bom dia a todas e a todos. Tenho prazer, muita alegria de estar aqui. Uma das inovações que eu implantei na minha gestão no Supremo Tribunal Federal foi não repetir as nominatas, de modo que eu cumprimento todo mundo com muito carinho e alegria pela presença aqui. Agradeço especialmente a Cristiane Frota pelo convite e por todas as atenções. E eu li o programa do nosso evento e o que me ocorreu fazer nessa abertura, nessa apresentação, foi uma reflexão brevíssima, creio em mim, sobre cada um dos nossos tópicos, que são dignidade climática, revolução digital, saúde, entre o direito, a economia e a sociedade e mudanças geopolíticas mundiais e papel do direito. Evidentemente, sem maior profundidade, mas procurando suscitar alguns dos grandes temas desse nosso tempo. E gostaria de começar, nesse momento em que nós celebramos 30 anos do curso de verão e desse conjunto de debates jurídicos, de celebrar em conjunto o fato de que temos no Brasil 40 anos de democracia, de 36 para 37 anos de estabilidade institucional. E eu gosto de reiterar esse ponto, porque o Brasil sempre foi, desde o primeiro momento da sua história constitucional, o país dos golpes, dos contragolpes e das quebras de legalidade. De modo que é impossível exagerar a importância do que nós estamos vivendo agora. 40 anos de estabilidade institucional. Eu sempre gosto de fazer uma brevíssima retrospectiva para a gente não perder de vista os ciclos do atraso que nós superamos. E, portanto, se nós começarmos em 1930, acompanhem comigo o número de vezes em que no Brasil se quebrou ou se tentou quebrar a legalidade constitucional. Revolução de 30, Revolução Constitucionalista de 32, Intentona Comunista de 35, Golpe do Estado Novo de 37, Destituição de Getúlio Vargas em 45. Foram-se os dedos da minha mão esquerda. Contragolpe preventivo do Marechal Lott para assegurar a posse do Juscelino Kubitschek, 2 rebeliões contra Juscelino Kubitschek, Jacareacanga e Aracaças, veto dos ministros militares à posse do João Goulart em 1961, golpe militar de 64, prorrogação do mandato do presidente Castelo Branco com cancelamento das eleições de 65. Foram-se os dedos da minha segunda mão. E ainda temos o ato institucional número 5, em 1968, o impedimento à posse do vice-presidente Pedro Aleixo em 1969, a outorga da Constituição de 1969, os anos de chumbo do governo Médici e o pacote de abril de Geisel. Essa é a história do Brasil nos últimos, começando em 1930. De modo que é impossível exagerar a importância do que nós temos vivido nos últimos 40 anos, a despeito de um ou outro sobressalto que eu acredito que nós já superamos. Feito esse registro, eu faço uma primeira reflexão sobre o tema do nosso evento. O primeiro tema do evento, do próximo painel, que é o da dignidade climática. A questão da mudança climática e do aquecimento global é uma das questões definidoras do nosso tempo. Nós estamos aqui jogando o futuro da humanidade. E, na verdade, há 3 grandes dificuldades ao lidarmos. Claro. Se o problema for o microfone, é melhor que se for o da minha voz. Não, jamais. Vamos testar. Ok? Melhorou? Será que se eu falar da tribuna melhora? Vamos lá. É para subir nessa caixa? Só falta eu cair aqui. Eu devia ter vindo para cá desde o primeiro momento, porque os oradores que falam de pé sabem melhor a hora de parar. Mas eu estava dizendo sobre a mudança climática, que é uma das questões definidoras do nosso tempo,
e que vem sendo tratado com algum grau de negligência abaixo do radar. Há 3 grandes dificuldades ao lidar com a questão da mudança climática. A primeira é um persistente negacionismo, uma certa ignorância a despeito de todos os cientistas alertarem que é a atuação do homem que tem produzido esse tipo de consequência no mundo. A segunda razão é que as emissões de carbono que são feitas hoje só produzem os seus impactos daqui a 25, 50 anos, de modo que não há os incentivos políticos para a tomada de atitudes necessárias. E, em terceiro lugar, só se enfrenta a mudança climática com acordos globais, o que também dificulta imensamente. Portanto, há um problema, e há um problema que ainda passa abaixo do radar. O Poder Judiciário passou a intervir nessa matéria. E o Poder Judiciário passou a intervir por 3 razões importantes. A primeira delas é a compreensão de que a questão climática e o aquecimento global passou a ser um tema de direitos humanos, de direitos fundamentais. E quem olhar o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, os alertas do planeta no Brasil, seca prolongada na Amazônia, queimada no Pantanal e as inundações trágicas do Rio Grande do Sul, verifica que ali se perdeu a vida, ali se perdeu a propriedade, ali se perdeu a integridade física. Portanto, a questão ambiental passou a ser uma questão de direitos humanos. E o papel do judiciário é proteger direitos fundamentais. Em segundo lugar, há um desincentivo à política para atuar nessa matéria, porque a política se move por objetivos de curto prazo. E, como eu disse, o impacto ambiental dos comportamentos de hoje só vão produzir os seus efeitos daqui a 25, 50 anos. De modo que a política que se move pelos ciclos eleitorais não toma as medidas necessárias, porque os incentivos políticos, como disse, são outros. E, em terceiro e último lugar, o Judiciário tem intervindo porque é papel do Poder Judiciário precisamente proteger as minorias. E aqui nós estamos falando de crianças, que são a próxima geração, e de pessoas que ainda não nasceram e que vão sofrer os grandes impactos da mudança climática. Portanto, estou te atrapalhando não, né, Thaís? Esse é o primeiro tema das nossas conversas, a mudança climática, a importância que tem, os desincentivos ao enfrentamento e por que o Poder Judiciário tem um papel importante nessa matéria. O nosso segundo tema é o da revolução digital entre o progresso e o retrocesso. Nós vivemos a terceira revolução industrial, que é a revolução tecnológica. É a revolução resultante da substituição da tecnologia analógica desse meu relógio aqui pela tecnologia digital desse telefone, que, segundo meu querido amigo Carlos Aires, aproxima quem está longe e afasta quem está perto. A substituição da tecnologia analógica pela digital permitiu a universalização dos computadores pessoais, permitiu a universalização dos telefones celulares e permitiu a internet conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. A revolução tecnológica trouxe para todos nós um novo vocabulário que inclui palavras que identificam utilidades que até anteontem a gente não conhecia e sem as quais hoje já não saberia viver. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Waze, para quem vivia perdido pelo mundo, como eu mesmo, Uber, Netflix, para os solteiros tem Tinder, tudo isso é uma novidade no mundo contemporâneo, nas nossas vidas adultas. Nós vivemos o admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, dos carros autônomos, da internet das coisas, algoritmo, que é um conceito que até ontem a gente nunca tinha ouvido falar, vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo. Tem muita coisa acontecendo. A internet, ela impacta as nossas vidas porque ela modificou a comunicação social e modificou a comunicação interpessoal. Ela democratizou o acesso ao conhecimento, democratizou o acesso à informação e democratizou o acesso ao espaço público. E, portanto, é extraordinária e positiva essa transformação da internet. Porém,
Com ela vieram algumas transformações importantes. Por exemplo, os principais jornais do Brasil têm cerca de 300 mil assinantes digitais. A revista mais vendida no mundo, que é a The Economist, tem 1,5 milhão de assinantes digitais. A mudança de escala é muito impressionante. O Facebook tem 3 bilhões de usuários. O YouTube tem 2,5 bilhões de usuários. O WhatsApp tem 2 bilhões de usuários. Tanto é necessário que eu enfatize aqui o impacto que isso produziu sobre a comunicação social e sobre as relações interpessoais no mundo de uma maneira geral. Trouxe muitas vantagens e muitas coisas positivas, mas trouxe 3 consequências negativas importantes que merecem ser assinaladas. A primeira delas passou a ser a circulação sem filtro da informação, porque anteriormente a informação circulava por meio dos meios de comunicação tradicionais, televisão, rádio e imprensa. E, portanto, havia um controle editorial mínimo sobre a autenticidade e, sobretudo, sobre a civilidade do que chegava ao espaço público. Com o fim desse predomínio da imprensa tradicional, a informação chega ao espaço público sem nenhum tipo de filtro. E, portanto, da mesma forma que se democratizaram o acesso ao conhecimento, à informação e ao espaço público, também se abriram as avenidas para a desinformação, para as mentiras deliberadas, para os discursos de ódio, para o assassinato de reputações, para as teorias conspiratórias. Portanto, essa é a primeira faceta negativa dessa revolução tecnológica. A segunda, uma imensa tribalização da vida, porque os mecanismos de inteligência artificial filtram e direcionam para cada um de nós as informações, os anúncios, as ideias e as opiniões que correspondem à nossa navegação prévia na internet. E, portanto, as pessoas passam a só receber nos seus grupos e nas suas redes sociais aqueles dados que confirmam o que elas já achavam, que é o que se chama de viés de confirmação. E, portanto, as pessoas cada vez se convencem mais das próprias razões, porque não são expostas às razões contrapostas, vão radicalizando as suas opiniões, vão se tornando intolerantes, e da intolerância para a violência o passo é muito pequeno. E a terceira consequência negativa foi uma crise no modelo de negócios dos meios de comunicação tradicionais. Porque os meios de comunicação tradicionais, nas democracias, são, como regra, uma atividade privada, mas prestam um serviço de interesse público muito relevante, que é o serviço que a imprensa presta, de criar um conjunto de fatos objetivos comuns e checados sob a ética jornalística, que permite que as pessoas formem as suas opiniões sobre fatos comuns compartilhados. O que tem acontecido no mundo é que as pessoas já não compartilham mais os mesmos fatos e, portanto, cada grupo cria a sua própria narrativa e cada um com a sua narrativa, as narrativas não se comunicam. E mentir passa a ser uma estratégia política. Eu queria dizer aqui e deixar claro a minha convicção profunda que mentir não é uma atitude eticamente sustentável e nenhuma causa que precise de mentira ou de ódio pode ser uma causa boa. Uma das bandeiras para o novo tempo é fazer com que mentir volte a ser errado de novo. Aliás, isso soa melhor em inglês, make lying wrong again. Era muito importante fazer essa transformação para que a vida civilizada possa ser uma vida em que as pessoas divirjam quanto às suas opiniões, mas não inventando cada uma os seus próprios fatos. E a revolução tecnológica estava em curso, a terceira revolução industrial, quando surgiu a quarta revolução industrial, que é essa que nós estamos vivendo agora, que é o surgimento da inteligência artificial, que vai impactar a nossa vida com essa transferência de capacidades humanas para computadores através de softwares, com as múltiplas variações da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, da linguagem de uma maneira geral, e a inteligência artificial generativa, que é essa que tem espantado a todos nós pela sua capacidade de gerar conteúdos, de gerar imagens, de gerar vídeos e de se comunicar com a gente. A inteligência artificial generativa é a do ChatGPT, do Claude, do Perplex, do Gemini, Notebook e todas essas novas ferramentas que têm impactado a nossa vida e que também trazem promessas muito positivas, melhor capacidade de tomada de decisões em muitas matérias,
porque a inteligência artificial é capaz de armazenar muito mais informação e processá-las com muito maior velocidade. É uma passagem que eu li recentemente, que o sujeito dizia que se uma jovem ou um jovem tiver 2 pretendentes e estiver em dúvida, o Google é capaz de fazer a escolha melhor do que o próprio interessado, só cruzando as informações que já tem sobre cada um. Eu escrevi na margem do meu livro, prefiro errar sozinho, mas a verdade é que há uma transformação profunda no processo de tomada de decisões, há uma automação da vida, o papel da inteligência artificial na medicina, nos diagnósticos, no desenvolvimento de medicamentos, na linguagem. Ainda recentemente, o professor Miguel Maduro, professor português, que é meu amigo, me mostrou uma palestra dele em mandarim. E eu disse, estou chocado de saber que você fala mandarim. Ele fala, não fala uma palavra. Gravaram a voz dele, dando uma aula em português de Portugal, e com o timbre de voz dele o colocaram falando em mandarim. Portanto, daqui a pouco eu vou poder estar aqui falando em hebraico, mandarim, em árabe, sem que seja possível identificar que não seja eu mesmo falando, e o impacto que isso vai produzir no mundo é imenso. Há muitas facetas positivas, há as facetas negativas, impacto sobre o mercado de trabalho, o uso bélico da inteligência artificial, que vai se tornando um risco imenso para a humanidade, a massificação da desinformação, que é alguém me colocar aqui dizendo coisas que eu nunca disse, sem que seja possível identificar que não seja eu falando, que aquilo seja uma contrafação. De modo que o mundo inteiro está discutindo como regular a inteligência artificial. Só tem um problema, a velocidade da transformação. É muito difícil você regular uma coisa que está mudando com a velocidade que está mudando a inteligência artificial. E apenas para exemplificar, o telefone fixo, aquele pretão que a gente deixava na sala com uma certa distinção, declarava no imposto de renda, levou 75 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O telefone celular levou 16 anos. A internet levou 7 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. Portanto, essa é a velocidade da transformação no mundo contemporâneo e a dificuldade de você regular a inteligência artificial como um imperativo para você proteger direitos fundamentais, para proteger a democracia, para ter uma governança transparente e que assegure segurança para todos. Passo para o terceiro tema, que é a saúde. Um só planeta e um só futuro. Eu considero que a judicialização da saúde é um dos temas mais delicados e mais difíceis que existem no direito brasileiro, porque não há uma solução juridicamente simples nem moralmente barata para esse problema. Nós estamos no terreno das escolhas trágicas. É o terreno de você escolher quem vai viver e quem vai morrer. Há 2 grandes problemas envolvendo a judicialização da saúde, um no setor público e outro no setor privado. No setor público, basicamente, a postulação judicial de medicamentos de alto custo. Quando você salva uma criança dando um medicamento que custa R$1 milhão por mês, R$2 milhões por mês, às vezes R$3 milhões por mês, você salva uma criança, salva uma vida, o que é muito importante, mas não está vendo quantas outras você está sacrificando porque está desviando ou direcionando os recursos para aquele local. O Supremo tentou equacionar essa matéria numa decisão recente, importante, definindo de quem é a competência para oferecer esses medicamentos, requisitos mínimos para eles serem oferecidos. Mas a questão permanece. Quando alguém postula um medicamento de alto custo e o judiciário concede esse medicamento, o juiz precisa saber que ele está salvando a vida que ele está vendo e possivelmente está matando 3 ou 4 que ele não está vendo. Portanto, não é simples essa questão. Em segundo lugar, uma altíssima judicialização contra os planos de saúde, que aí já a saúde no ponto de vista privado. E aqui há queixas dos 2 lados. Os usuários reclamam que os planos de saúde indeferem benefícios que estão previstos contratualmente e os planos de saúde reclamam que o judiciário determina a entrega de procedimentos e de tratamentos que não estão previstos contratualmente. Portanto, há queixas dos 2 lados e há grandes dificuldades e há a questão, por acaso está no meu colo, de ser o rol taxativo ou não ser o rol taxativo, que é outra questão sutil e extremamente delicada. É, evidentemente, imprescindível proteger os usuários dos planos de saúde, mas aqui eu faço uma lembrança importante. Quando, há muitos anos, se interveio precisamente nos planos de saúde, com maior rigor na sua prestação e, sobretudo, no controle de preços, aconteceu uma coisa muito séria,
Todos os grandes planos de saúde saíram da oferta de planos individuais e, hoje em dia, só há oferta verdadeiramente de qualidade nos planos coletivos. Portanto, muitas vezes a gente intervém achando que está fazendo bem e produz um efeito colateral que é prejudicar, na verdade, quem a gente gostaria de beneficiar. O penúltimo tema, eu estou correndo, mas ainda estou aqui dentro do meu tempo, é entre o direito e a economia e a sociedade. É um tema que me fascina, tanto o direito quanto a economia, que foram os dois temas que eu estudei na minha vida. O direito, esse domínio fascinante em que todos nós vivemos, é a alternativa que a humanidade concebeu contra a força bruta. Essa é a nossa missão na vida. Antigamente as pessoas duelavam, antigamente as pessoas trocavam socos, tiros, faziam guerras. O direito existe para que a lei do mais forte e da força seja substituída pela razão. E, portanto, em vez de tiros, lutas, duelos, as pessoas apresentam os seus argumentos e um árbitro imparcial diz quem é que tem razão. É isso que nós fazemos na vida, e pode parecer simples, mas essa foi uma das maiores transformações da história da humanidade. Já a economia, ela existe para fazer a alocação de recursos escassos entre fins alternativos. Ou seja, não há dinheiro para tudo e, portanto, na vida a gente precisa fazer as escolhas. Porque não há dinheiro para tudo e há muitos direitos e há muitas demandas, existe uma tensão permanente entre o direito e a economia na sociedade. Para dar aumento real ao salário mínimo e manter os benefícios da Previdência vinculados ao salário mínimo, você compromete gravemente a solvabilidade da Previdência Social. Para atender a todas as demandas sociais num país em que há muita pobreza, você vai fazendo dívida, a dívida aumenta a taxa de juros e oferece riscos de inflação. Quando se dá exoneração, desoneração tributária beneficiando alguns setores, você cria assimetrias competitivas e torna a vida política uma corrida por privilégios. Portanto, há sempre algum tipo de tensão entre o direito e a economia, e aqui as pessoas fazem as suas escolhas ideológicas e, muitas vezes, as suas escolhas trágicas. E, por fim, estou falando um pouco de tudo, mas é porque eu resolvi passar por todo o nosso programa, as mudanças geopolíticas do mundo contemporâneo, que é o último tema. E a verdade, triste como possa ser, nós todos no mundo estamos passando por coisas que nós achávamos que não íamos mais passar. Elas incluem guerras que nós todos acreditávamos que depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização das Nações Unidas, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, que o mundo havia amadurecido juridicamente, socialmente e espiritualmente. Não aconteceu. Nós temos guerras na Europa, nós temos guerra no Oriente Médio, e uma outra coisa que a nossa geração achava que já tinha superado foi a prevalência da democracia como a principal alternativa de regime político. E nós assistimos também à erosão democrática em diferentes partes do mundo, inclusive porque a democracia não entregou todas as suas promessas de prosperidade e de igualdade de oportunidades para todos, como bem lembrava no início da sua fala o professor João Nuno Calvão da Silva. Portanto, nós vivemos este momento em que uma das grandes lideranças mundiais investe contra o multilateralismo, faz com que a força volte a prevalecer pelo direito, e vivemos um momento de terrível desprestígio do direito internacional, sobretudo do direito internacional público, para a tristeza de quem imaginava em algum lugar do futuro até mesmo um constitucionalismo global em que todos pudéssemos trabalhar na mesma direção. O Brasil, nesse momento, falando em geopolítica, o Brasil não tem condições, eu espero que tenha algum lugar no futuro, de ser uma grande liderança industrial. Nós não temos condições, nesse momento, de sermos uma grande liderança tecnológica. Mas o Brasil tem toda a condição de ser a grande liderança climática no mundo, porque nós temos energia predominantemente limpa, nós temos
amplas fontes de energia renovável, solar, eólica e biomassa, e o Brasil tem a Amazônia, que presta o maior serviço ambiental para o planeta, pela preservação da biodiversidade, pelo seu papel no ciclo da água e das chuvas em toda a América do Sul. Sem a Amazônia não haveria agronegócio. Há um equívoco de se imaginar que há contradição e tensão entre preservação ambiental e agronegócio. É justamente o contrário, a preservação ambiental que assegura a irrigação, que nutre o agronegócio. É preciso desfazer no Brasil essas dualidades e esses conflitos artificiais que servem à política, mas não servem ao país e não servem às pessoas, de uma maneira geral, de se criarem conflitos arbitrários. E a Amazônia é o maior armazenador de carbono do planeta. Estive num evento em Princeton recentemente, em que se fez o cálculo monetário de quanto vale o tipo de serviço que a Amazônia presta para o mundo de absorção de carbono, seu papel no regime das chuvas e de preservação da biodiversidade. E isso precisa ser monetizado, e o Brasil precisa ser remunerado pelos serviços ambientais que presta para o mundo, para poder preservar a Amazônia. Falei um pouco, Cris, sobre cada um dos nossos temas, e aqui eu vou chegar à conclusão. Eu li há alguns anos que George Washington fez o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos, com 130 palavras, e que William Harrison fez o maior discurso de posse, com mais de 8.000 palavras pronunciadas numa noite fria de tempestade em Washington, onde as posses são no inverno e ao tempo. William Harrison morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que contraiu naquela noite. Eu considero que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Portanto, eu aqui queria concluir para dizer: toda geração pensa que a época que está vivendo é a mais dramática da história da humanidade. E a gente tem razões até para achar isso, com as guerras que nós estamos vivendo, com a disseminação da desinformação, com o desprestígio da democracia, mas a gente na vida tem que trabalhar para que as nossas piores profecias não aconteçam. E, portanto, nesse momento em que nós celebramos os 30 anos vitoriosos desse curso de verão, em 30 anos, num país que ainda vem criando instituições, é uma coisa extraordinária, 30 anos desse seminário de verão. A reflexão final que eu gostaria de fazer é que hoje, como em qualquer tempo, o Brasil, com alguma dose de integridade, civilidade, que a gente anda precisando, as pessoas voltarem a se respeitar, e idealismo, se nós conseguirmos erradicar a pobreza, que deve ser o topo das nossas prioridades, se nós conseguirmos investir verdadeiramente em educação básica e conseguirmos uma elevação da ética pública e privada no país, nós vamos ser a sensação do mundo. Essa é uma fé que eu tenho e que me mantém acreditando imensamente no Brasil. E enquanto as melhores coisas não acontecem, eu compartilho com vocês a minha crença mais profunda, a minha fé racional, que é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta. A gente não tem controle sobre o que os outros fazem, a gente só tem controle sobre o que a gente faz. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. E seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Muito obrigado.